Olá, meus irmãos, meus amigos, todos vocês que estão assistindo essas mensagens. Agradeço a Deus pela vida de cada um, que Deus possa estar abençoando você e toda a sua família. Essas mensagens são livres, você pode compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, você pode compartilhar nas redes sociais, você pode usar como meio de evangelismo, você pode expandir as mensagens. Para mim, o que importa é engrandecer o nome do Senhor. Se você puder dar um likezinho aí na mensagem, vai ajudar o YouTube a propagar a mensagem. Se você quiser se inscrever no canal, também vai abençoar mais ainda a propagação dessas mensagens, o trabalho que está sendo feito. Não tem fins lucrativos esse trabalho e louvo a Deus pelas pessoas que têm apoiado para realização dessas gravações e expandir as mensagens do Senhor. Na mensagem anterior, nós estávamos tratando sobre Melquisedeque. Hoje nós vamos dar continuidade. O sacerdócio de Cristo era segundo a ordem de Melquisedeque. Quem foi Jesus no Velho Testamento? Foi um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Hoje nós vamos ler um texto de aos Hebreus, capítulo 7, o versículo de número 16 da palavra de Deus, que diz assim: que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Nós mencionamos na anterior, Gênesis capítulo 14, quando Abraão retornava da batalha, ele encontrou Melquisedeque. Melquisedeque trouxe pão e vinho. E ali Abraão foi e deu todos os dízimos a Melquisedeque. E ontem nós mencionamos o capítulo 5, falando sobre o sacerdócio. E o autor de aos Hebreus mostra que Jesus, o sacerdócio dele vem da linhagem de Melquisedeque. Quando chega no capítulo 5, verso 11, o autor de aos Hebreus, ele diz: do qual muito temos que dizer de difícil interpretação. O verso 10, ele diz assim, chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí no verso 11, ele diz que o que ele ia tratar era de difícil interpretação, porque os crentes se fizeram negligentes. Não vou tratar nesta remessa agora, porque esse assunto vai voltar. Mas no versículo de número 12, 13 e 14, e os capítulos 6, verso 1, 2, 3, depois o 4, 5 e 6 até o verso 8, ele vai tratar de 3 tipos de crente. Crente firme, aqueles fiéis, crente fraco, que ele chama de meninos, e os crentes de nome, que não são salvos, do verso 4, 5, 6, 7 e 8. Não são salvos. Tem um estudo profundo nesse assunto, mostrando que eles não eram salvos. Não vou entrar aqui agora nesse detalhe. Vou tratar em meditações posteriores, quando chegar esse momento aqui e tratar deste assunto. Mas ele continua no capítulo 6, ele termina o capítulo 6 sobre o assunto Melquisedeque, falando o seguinte, verso 20. Capítulo 6, o versículo de número 20, olha como ele termina o capítulo. Onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Segundo a ordem de Melquisedeque. Agora ele começa o capítulo 7. Você sabe que a Bíblia não foi dividida em capítulos e versículos. Isso aqui foi para ajudar a encontrarmos capítulos e versículos. O livro de aos Hebreus é uma carta completa, como os demais livros, tá bom? Então, no capítulo 7, verso 1, que é a sequência, diz assim, porque este Melquisedeque, a partir do verso 1, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que era rei de paz. Então o autor de aos Hebreus conhece bem o Velho Testamento. O autor de aos Hebreus conhece a passagem de Gênesis 14. O autor de aos Hebreus conhece a passagem de Salmo 110, verso 4. E ele diz que os crentes se fizeram negligentes. Os crentes não estudaram o Velho Testamento. Os crentes querem falar de Jesus sem estudar o Velho Testamento. Para você falar de Jesus Cristo, você tem que conhecer a história, como chegou até Cristo.
E para se estudar o Velho Testamento, você precisa conhecer a pessoa de Jesus, porque Jesus está em todas as páginas do Velho Testamento. O autor conhecia bem. Verso de número 3, ele diz assim, ó: sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Mas sendo semelhante a quem? Ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Verso 4. Considerai, pois, quão grande era este. O autor diz assim, pare, vamos considerar, quem era esse Melquisedeque? Ele diz, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Verso 5. E os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Ele diz que os sacerdotes que vêm da linhagem de Levi é bisneto de Abraão. Abraão, Isaac, Jacó e Levi, bisneto de Abraão. Ele diz que esses sacerdotes tinham o direito de tomar os dízimos, mesmo que vieram dos lombos de Abraão. Mas ele diz, considerai, quem é esse Melquisedeque que Abraão deu os dízimos para ele? Quem é? Verso 6. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou os dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Considerai, aquele homem, Melquisedeque, ele tomou os dízimos de Abraão e ele abençoou Abraão. Mas se Abraão era o maior que tinha as promessas, quem era esse Melquisedeque? Quem era? Ele diz que, por interpretação, rei de justiça. E depois também rei de Salém. Ele era o rei da cidade. Sacerdote do Deus Altíssimo. Deus separou. Jesus é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele diz no verso 7, ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Abraão tinha as promessas, Melquisedeque era maior que Abraão. Melquisedeque era maior do que aquele que tinha as promessas. Por isso que Abraão deu os dízimos. Por isso que ele abençoou Abraão. Sem contradição alguma. O menor é abençoado pelo maior. Verso 8. E aqui certamente tomam dízimo os homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Verso de número 9. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Verso 10. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Melquisedeque é historicamente da época de Abraão. Abraão é bisavô de Levi, a linhagem sacerdotal. Ele diz que esses sacerdotes de Levi ainda nem pensavam em nascer quando Abraão dá os dízimos a Melquisedeque. Ele diz, quem era este homem? Vamos ler novamente, ó. Verso de número 10. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Verso 11. De sorte que, se a perfeição pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Ó, se há perfeição na linha sacerdotal, por que se levantaria outro sacerdote da linha de Melquisedeque? Não há perfeição na linha sacerdotal. Não há salvação na linha sacerdotal. Só há salvação no Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Você consegue compreender o que o autor está dizendo? Se há perfeição na linhagem sacerdotal de Arão, por que se levantar outro sacerdote que não era da linhagem de Arão, era da linhagem de Melquisedeque? Ele continua. Ele diz que o assunto era de difícil interpretação, porque os crentes não querem estudar a Bíblia.
Ele diz que o assunto não era para qualquer um entender, porque os crentes estão deixando a Bíblia de lado, estão dando lugar a outras coisas. Agora veja só o verso 12. Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz mudança da lei. Verso 13. Porque aquele de quem essas coisas se dizem, pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Aquele de quem estamos falando essas coisas, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, ele não era da linhagem de Moisés, da linhagem de Levi. Ele era da linhagem de Judá. A linhagem de Judá não saiu nenhum sacerdote. A linhagem dos sacerdotes veio de Levi. Aí o autor está dizendo, esse que nós estamos falando, ele vem de uma tribo que não tinha sacerdócio. Verso de número 14. Visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá, e, concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Concernente à tribo de Judá, nunca saiu nenhum sacerdote. Verso 15. E muito mais manifesto é ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Consegue enxergar agora? É maravilhoso se levantar outro sacerdote, que não é da linhagem corruptível, da linhagem que tinha que sacrificar um animal por si próprio. Vai se levantar um sacerdócio da linhagem de Melquisedeque. Ele vai ser o próprio sacrifício. Ele vai ser o sacrifício perfeito. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida, ele é o passaporte para a vida eterna. Ele é aquele que vai trazer o homem de volta a Deus, tirar o homem do caminho do inferno, da condenação. Ele vai restabelecer a ordem. Ele é Jesus Cristo. O autor de aos Hebreus diz que queria tratar de um assunto de difícil interpretação, porque os crentes se fizeram negligentes para estudar a Bíblia. Não se faça negligente. Jesus, no Velho Testamento, ele é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E para finalizar, olha o que ele diz no verso 17. Olha o que ele diz, ó. Porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Verso de número 18. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Ele está dizendo a lei é abrogada. Esta palavra significa anular, caçar, revogar. É abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Verso de número 19. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Veio uma melhor esperança, Jesus Cristo. A lei não pode salvar ninguém. Tem pessoas guardando a lei, vão para o inferno. Só Jesus Cristo pode salvar. Verso de número 20. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdote, mas este com juramento, por aquele que lhes disse, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus vem de uma outra linhagem. O sacerdócio de Cristo não era aquele sacerdócio humano, era diferente. Ele entrou uma única vez. O sacrifício dele foi perfeito, um sangue perfeito, puro. Ele não precisou oferecer sacrifício por ele mesmo, porque ele foi o sacrifício perfeito. Neste momento, se entrega a Jesus Cristo. Ele é o único meio de salvação. Ele não é uma religião, ele não é uma utopia, ele não é uma ideologia, ele é Deus, ele é o Salvador, ele é perfeito. Toma a tua decisão. Amanhã pode ser tarde demais. Uma melhor esperança. A esperança do sacerdócio levítico não era perfeita. Havia erros, eles eram humanos. O sacerdócio de Cristo é perfeito. É agora.
ou nunca. Toma a tua decisão. Quero orar por você. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado por morrer naquela cruz por mim, por cada um que está ouvindo esta mensagem. O Senhor tem o poder nas mãos. O Senhor é Deus. Trabalha nos corações. Eu sei que essa decisão é pela fé, mas ajuda as pessoas que estão assistindo a tomar a decisão mais importante da vida. Ilumina cada um, Deus, com o teu poder para compreender mais das Sagradas Escrituras, ajudando a vencer, ó Deus, aquilo que está vencendo cada um. Elimina, Pai, o poder das trevas. Dai graça a cada um que está assistindo. Propaga estas mensagens para a glória do Senhor. Leva-os, ó Deus, a tomar a decisão mais sábia e mais importante da vida. Eu te peço, no nome, no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.